Bom, a gente vai começar a falar sobre trigonometria e aí a gente vai dividir em trigonometria de triângulo, né? Seja ele retângulo ou triângulos quaisquer. E aí depois a gente vai introduzir a parte dos ciclos trigonométricos para finalizar com função trigonométrica, ok? Bom, o que são razões trigonométricas? Razões vêm de divisão, né? É o resultado aí de uma relação de proporção que existe. Trigonométrica porque vai envolver a parte de trigonometria, a parte de ângulos dentro do teu, especificamente aqui, triângulo retângulo. Então, o que você precisa saber sobre trigonometria de triângulo retângulo? Você precisa saber que o seno de um ângulo é calculado como cateto oposto sobre a hipotenusa, que o cosseno de um ângulo é calculado como cateto adjacente sobre a hipotenusa e que a tangente de um ângulo é calculado como cateto oposto sobre cateto adjacente, ok? Para nós, o triângulo retângulo é necessariamente aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. O lado oposto a esse ângulo de 90 graus recebe o nome de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Então, esse é um cateto e esse é outro cateto. E aí a gente classifica, a gente dá um adjetivo a esse cateto. Então, quando eu olho para esse ângulo alfa aqui, por exemplo, esse cara é o meu cateto oposto, ou seja, é aquele cateto que está na frente do ângulo. E esse é o cateto adjacente, que é o cateto que está do lado desse ângulo que eu estou tomando como referência. Nota que o cateto ele pode ser oposto ou adjacente, dependendo do ângulo que eu estiver trabalhando. Então, se eu for pensar aqui em seno do ângulo alfa, o cateto oposto é B, a hipotenusa é A. B sobre A. Mas, se eu estiver pensando no ângulo beta, do ângulo beta, o cateto oposto é o C e não o B. Então, seria C sobre A. Da mesma forma, o cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é o C, sobre a hipotenusa, que é A, enquanto que o cosseno do beta é o cateto adjacente, que agora é B, e a hipotenusa, que é A. Opa, peraí. Notem que o seno de alfa é a mesma resposta que o cosseno de beta. E isso sempre vai acontecer quando os ângulos alfa e beta forem complementares. Então, ângulos complementares têm o seno de um igual ao cosseno do outro. Tá ok? Bom, e os ângulos notáveis? Os ângulos notáveis são os de 30, 45 e 60. Essa tabela é aquela tabela que você tem obrigação de saber quanto vale cada um deles, tá? É aquela que a questão ela não tem obrigação de dar quanto vale. Então, vamos colocar isso na prática. A seguir, está representado um esquema de uma sala de cinema com piso horizontal. De quanto deve ser a medida de AT, que é essa medida inteira aqui, para que um espectador sentado a 15 metros da tela, com os olhos a 1,2 metros do solo, né, do piso, veja o ponto mais alto da tela a 30 graus da horizontal. Então, o que eu vou tomar como referência? Esse ângulo de 30 está relacionado a essa linha. Então, eu vou usar esse triângulo aqui como meu triângulo de referência. Okay? Bom, se a distância de A até a cadeira é de 15 metros, qualquer linha paralela e perpendicular a ela também terá 15 metros. Então, eu tenho um triângulo retângulo. Eu tenho aqui um ângulo de 30 graus que foi dado. Aqui é a minha hipotenusa.
E aqui são os meus catetos. Isso é um cateto e isso é outro cateto. Para nós, isso é o cateto oposto e esse é o meu cateto adjacente, tá certo? A pergunta dele é a medida AT. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto vale esse pedaço de T até aqui e depois eu adiciono a 1,2 metros, que daí eu tenho a minha distância total, tudo bem? Então, como eu tenho o cateto adjacente e como eu quero o cateto oposto, das fórmulas, o que me atende é tangente. Então, tangente de 30 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nessa questão, ele deu tangente de 30 como 0,577. O cateto oposto é exatamente o que eu estou tentando descobrir e o cateto adjacente vale 15. Esse 15 que está aqui dividindo passa multiplicando, então 0,577 vezes 15 vai dar 0,577 vezes 15, 8,655, tá? E aí, essa é a medida só até aqui. Ele quer a distância AT. Então, é esse pedaço mais esse pedaço. Então, AT é 8,655 mais 1,2. Então, a distância AT é 9,855 metros. Beleza? Bom, nem sempre o triângulo é retângulo. Então, em alguns casos, a gente tem o que a gente chama de triângulos quaisquer. É um triângulo que não tem ângulo de 90 graus. Então, eu vou aqui supor um triângulo, ok? De vértices A, B e C. Normalmente, o lado oposto ao vértice tem o mesmo nome em letra minúscula. Então, o lado oposto ao B é Bzinho, o lado oposto ao C é Czinho. Okay? Aqui eu tenho um ângulo A, aqui eu tenho um ângulo B e aqui eu tenho um ângulo C. A lei dos senos, ela diz para mim que A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Eu não vou trabalhar com duas igualdades, eu vou escolher um conjunto. Ou eu tenho AB, ou eu tenho B e C, ou eu tenho A e C. Um desses eu vou utilizar na resolução dos exercícios, ok? E aí eu vou fazer uma igualdade de duas frações. Então, como é que isso fica na prática? Vamos lá. Um navio velejando em linha reta passa sucessivamente pelos pontos A, B e C. O comandante, quando o navio está em A, observa um farol e calcula o ângulo LAC sendo 45 graus. Então, eu vou colocar aqui um farol L. E aí, quando ele está aqui no ponto A, o ângulo LAC é 45 graus. Após navegar 4 milhas, então, estou navegando 4 milhas, ele atinge o ponto B. E, nesse momento, o ângulo LBC é de 75 graus. E a pergunta é, quantas milhas separam o farol do ponto B? Ou seja, qual é essa distância aqui, x? Bom, e aí a gente vai lembrar o seguinte. Notem que 75 é um ângulo externo ao triângulo ABL. E que o ângulo externo, ele é a soma dos internos não adjacentes a ele. Nesse caso, é o interno A e o interno L. Então, 75
é 45 mais aquele ângulo interno L ali. E aí eu vou descobrir que aquele ângulo interno L vale 30 graus. Okay? Então, posso afirmar que isso daqui vale 30 graus. Opa! Notem que eu tenho 4 e que eu tenho o ângulo oposto ao 4. E que eu quero descobrir x e eu tenho o ângulo oposto a esse x. Então, cabe lei dos senos. 4 sobre seno de 30 é igual a x sobre seno de 45. Beleza? Seno de 30 e 45 a gente precisa saber. Então, 4, seno de 30, meio, e x sobre seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Eu aqui vou conseguir cancelar esses dois e vai ficar uma multiplicação cruzada simples. 1 vezes x, x, e 4 vezes raiz de 2, 4 raiz de 2. Então, a distância x é 4 raiz de 2. Okay? Só que nem em todos os casos a lei dos senos vai ajudar. Então, se eu tenho um triângulo ABC, aqui é o meu Azinho, aqui é o meu Bzinho, aqui é o meu Czinho, aqui é o ângulo A, aqui é o ângulo B e aqui é o ângulo C. Então, nem em todos os casos a lei dos senos facilita, resolve a minha vida. E por isso eu tenho, então, ainda a lei dos cossenos, que diz que... Opa! Vamos limpar aquilo ali. Que diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo A, certo? Isso serve para todos os lados. B ao quadrado é A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo B. E que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo C. A gente escolhe uma delas, que normalmente faça mais sentido, e a gente utiliza na execução aí para resolver algum exercício. Então, olha para esse exercício. O trapézio retângulo MNPQ tem as medidas indicadas. Ele quer o cosseno desse ângulo M aqui, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de alfa. Então, ele quer o cosseno do alfa. Bom, se eu tivesse essa medida, dava para usar a lei do cosseno. Mas eu ainda não tenho. Mas isso não quer dizer que eu não possa descobrir. Por exemplo, eu sei que tudo vale 5. Então, se eu traço aqui uma perpendicular, isso também vai valer 5. Mas tudo valia 8. Então, é porque aqui fica valendo 3. Só que esse triângulo é retângulo. A hipotenusa vale 5, um cateto vale 3. Então, pelos triângulos retângulos pitagóricos, essa medida vale 4. Só que se aqui vale 4, aqui também vale 4. Perfeito? Opa! Então, se eu tenho essa medida, eu tenho essa. E como esse triângulo é retângulo, eu consigo descobrir a medida de QN fazendo Pitágoras. QN ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, QN ao quadrado é igual a 16 mais 64. QN ao quadrado é igual a 80. Eu não vou calcular a raiz de 80, por quê? Porque na lei do cosseno, isso daqui é a raiz de 80. Eu não vou calcular porque na lei do cosseno eu sei que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo A. Então, todas essas minhas medidas acabam estando ao quadrado, né? Então, como que eu vou tomar isso daqui? O lado na frente do ângulo é o cara que fica isolado antes da igualdade. Então, A ao quadrado, ou seja, raiz de 80 ao quadrado, que vai dar o próprio 80, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C
vezes o cosseno do ângulo alfa. Mais 25, menos 50 vezes cosseno de alfa. 25 mais 25 vai dar 50. E aí o menos 5 que está multiplicando, ele vai passar dividido. Okay? Então, o cosseno do ângulo em questão é menos 3/5.